Já está gravando agora? Não. Não, porque tu tem que apertar. Já apertei. Ah, beleza. já apertou. Então está gravando. Então, aí agora tu já sabe. Mas então nós agora estamos aqui. Vamos fazer uma pequena explicação novamente acerca de Daniel 7, que me solicitaram. Daniel 7 é um livro muito importante. Em Daniel 7 nós podemos ver a história praticamente até o tempo do fim, incluso a venida do Messias, e posteriormente, depois da venida do Messias, tem ainda um tempo e um prazo de que tem que acontecer hasta acabar justamente aqueles 4 reinos que saíram de aquele corno que tinha a bestia de Grécia. Ou seja, esse corno, vocês sabem que era Alexandro. Então, ele se quebrou e logo nasceram quatro reinos. Quais são os reis esses? O primeiro, os 4 generais, seria o Seleuco, o Telêmaco, o Lisímaco e o Cassandro. Do Seleuco, entendam bem esta parte, do Seleuco é que vem o reino do norte. O reino do sul é justamente a Terra Santa, parte do Líbano, descendo para baixo, temos bordeando a Samaria e desce completamente, pega Egipto, pega a Etiópia e a Líbia. Então, todo isso seria o reino do sul. Os outros 2 reinos são o de Lisímaco, seria a Társia, que seria ao ocidente de Turquía, un poquinho subiendo al norte, y luego la parte occidental de Turquía. Toda esa parte correspondería a Lisímaco. Y luego nos tenemos o Casandro, y o Casandro que justamente pega lo que es Macedonia actualmente y toda Grecia. Ese Casandro. Agora na Escritura fala claramente que de uno de estes levantaría-se un corno pequeno, que se levantaría hacia el mediodía al sur, ¿no? Al sur, y que sería al oriente, a tierra gloriosa. Agora, entonces, se tem que descer para el sur, que está viniendo do norte. Y que va a tierra gloriosa es porque está yendo a Israel. Mas entonces o imperio dos helenistas, dos helenizantes, dos griegos, en aquella época, quiero referirles que querían impor prácticamente o dominio de ellos completamente en Israel. Então, foi tão grande a influência justamente deles dentro de Israel, que eles começaram a convencer algumas estrelas grandes. O que significa as estrelas grandes? Alguns rabinos principais começaram a ser convencidos por e começaram de alguma forma a congraciar-se com ele, e aonde que erraram, porque aí que justamente começou a discrepância, o erro, porque tomando essa situação política, ele começou a dominar completamente e começou a expulsar a los verdadeiros príncipes, as verdadeiras estrelas, a todos os rabinos que eram santos e são santos até o dia de hoje, eles foram expulsos. E então, o que acontece? Que justamente este rei do norte, né, acaba praticamente dominando a região e fez o que ninguém podia haver feito, e o que se chama abominação asoladora. Então, aqui tem um detalhe importante que têm que entender. A abominación asoladora es cuando justamente los helenistas quisieron desaparecer a religión hebrea y colocar en ellos a religión griega, con sus dioses.
Y ellos instauraron, después de un tiempo de haber realizado eso, algunos meses después, 1 o 2 meses después, ellos comenzaron a hacer sacrificio de porcos y animales inmundos. Entonces la abominación asoladora estaba certa, porque o continuo sacrificio, que también tienen que entender qué significa continuo sacrificio, es justamente el sacrificio da manhã y da tarde, o shaharit y o arvit. Entonces, hasta el día de hoy se cumple esto dentro do povo judeu. Entonces, a gente faz o shaharit de manhã e o arvit de noite. Todo tiempo, toda na vida, há várias coisas que tem que se fazer em cada um dos dois. Mas então, entenda, este sacrifício contínuo é que vai ser atingido novamente. Mas quando fala o Messias Jesucristo, quando ele fala, el que le entienda, quando se refere a Daniel, justamente em estes passagens que ele se refere. Porque esto que fue, porque hasta ahí comienza esa profecía de Daniel 11, va exactamente hasta ahí, mas cuando ven o anjo Gabriel y va a explicar, dice, hombre amado, vine para hacerte entender lo que va a acontecer no fin dos tiempos, o guerra al que le entienda. Eso aconteció y terminó esto con la fiesta de las luces, eso en diciembre do ano común. ¿Ne? Entonces, a la que terminó. Entonces, nos tenemos, después de esa fase, nos está hablando lo que va a acontecer no tiempo do fim. Entonces, hasta aquí yo llegaría y yo explicaría nuevamente o relacionado al tiempo do fim, justamente viendo Daniel 11, Daniel 8. Porque en Daniel 8 pregunta, ¿hasta cuándo durará la situación del continuo sacrificio, ¿no? Y de la abominación asoladora? Entonces él da 2300 mañanas y tardes. Ahí no se refiere 2300 años, ahí no está hablando de años. Ahí está hablando, no está hablando un tiempo, sería un año. Mas ahí no está hablando de tiempo, está hablando de tardes y mañanas. Eso se refiere a 1150 días. Y si vocês têm el cuidado de estudiar na história exactamente o trabalho que fez este descendiente de Seleuco, vocês vão ver que exatamente Epifânio, né, el que estava exatamente corresponde a esses dias. E quando instalou a abominação asoladora do porco, aí demorou, parece que 45 dias, não vi bem, não contei, mas é em esse período. E isso conclui justamente na Festa das Luzes. Ele começou em uma data semejante e terminou. Y ahí acabó. Entonces, eso fue que fue. Y cuando dice se les considera pequeña ayuda a todos los que estaban sufriendo, porque él fez sacrificios enormes, mató, destruyó prácticamente los santos. Entonces, teve pequeña ayuda, realmente teve pequeña ayuda. Ahí tenemos Matatías y o filho Macabeos. Eles se levantaron y con pequeña ayuda ellos consiguieron recuar o ejército helenizante y retomaron Jerusalén, o templo, y ahí vocês saben la historia de cómo no tenía solamente una cantidad de óleo necesario que durase para un día, mas ellos comenzaron con eso y no tenían más óleo, ellos tuvieron que mandar a hacer óleo, y para hacer todo ese óleo santo, para colocar na menorá, ele demoraria 8 dias. Mas com esse único que tinham, eles começaram, e quando eles terminaram de produzir o óleo para este propósito, durou completamente acesa as lámparas que correspondem à menorá. Por isso se chama Fiesta das Luzes. Isso foi o milagre que o Eterno Deus fez. Por isso que diz, por um pequeno
pequena ayuda, tendrán pequena, essa pequena ayuda foi quando Matatias e Macabeu, seu filho, conseguiram fazer a revolta para recuperar Jerusalém. Muito bem, então seria isso. Agora, o que nos interessa aqui, como a confusão que vocês maiormente têm, é quem é esse reino do norte e quem é esse reino do sul. O reino do norte, já estou falando, isso refere-se à Síria, a todo esse norte. Em essa Síria, vocês podem ver parte de Turquia, entendeu? Isso corresponde a ser do norte. E o reino do sul, já falei de Ptolomeu, Egipto, Etiópia, Líbia e Israel, todo Israel. E de Samaria para cima é o reino do norte, hasta o Oriente, hasta o Iraque. Então, agora, no final dos tempos, sai, quando se manifestar aquele corno pequeno, lembre-se uma coisa, esse corno que sai de um corno destes, dos quatro, se refere justamente à descendência de Seleuco. Isso está claro, não precisa, só precisa ler com calma que vão entender, porque, e justamente aí quando pergunta a Santo Anjo, o Santo Anjo Gabriel fala, viene para hacerte entender, porque esto se refiere para tiempo do fim. Ou seja que el que lê entienda, não falou o Messias, então el que lê tem que entender, porque a mesma coisa vai acontecer no tempo do fim. Ou seja, no tempo do fim, há caminho a correr. E em esse tempo vai se manifestar justamente o anticristo, que corresponderia àquele corno pequeno que tem olhos e boca e falava blasfêmias e crescia e se engrandecia e fazia coisas. Mas quando que este corno pequeno sai, é outra coisa também que não entendem. Se vocês pegam com um pouco de calma, vocês vão ler que a bestia, a quarta bestia, né, ela tinha 10 chifres. Mas vocês vão verificar que estes chifres desta bestia que se refere a Roma, né, estes 10 chifres saldriam futuramente. E em meio destes 10 chifres saldria um chifre pequeno. E este chifre pequeno que você está lendo aí em Daniel 7, que anda falando blasfêmias e barbaridades, hasta que se colocaram os tronos e se abriram os livros e se fez o juízo. E o juízo se fez e foi pegue este corno pequeno e essa bestia e foi desquartizado e jogado no fogo. Acabou sua história. Agora, e disse o Santo Anjo, que Daniel disse que viu, como nas nuvens dos céus, semejante a filho de homem, viniendo e se aproximar ao anciano de dias. Quem que era ele? É o Messias. O Messias príncipe que está em 9, voltando. Ele que se hace aproximar exatamente ao Eterno. E se lhe concedió reino, honra, poder, glória e todas as nações da terra para que adorassem a ele. Agora aqui diz que todas estas nações adorariam a ele continuamente. Há muita coisa que tem que falar com relação a essas nações. Há muitos que andam falando e creem que tem que ir ao céu e que aqui da terra não vai ver absolutamente nada. E também é uma coisa que não condiz. É só ler com calma que vão entender para que vão torcer. A Bíblia não se interpreta. Se deixa que a Bíblia se interprete por conta própria. É ele que explica. Todo o que estou explicando a vocês é o que o Santo Anjo Gabriel explicou
Só que eu estou mostrando detalhes porque no versículo está claramente especificado. Esses 10 cornos, aí em Apocalipse, vocês vão ler, em Apocalipse diz, estes saldrían hacia esta bestia, né? E estes 10 cornos destruirían a bestia e cumprirían o deseo do Eterno. Assim vai ser destruída a Igreja Católica. A Igreja Católica é a besta. Não tem como escapar. Ela é a bestia. Agora, ela nasceu de onde? Roma. Aquela bestia que viu o apóstolo João, o santo anjo falou assim a ele: aquela bestia que viste, ou seja, que viu toda a história dessa bestia, que ainda não é, porque ele vivia e em essa época não existia, mas que vai subir, ou seja, que iba a vir. Agora eles entendem e interpretam de todos os jeitos errados. Que iba a vir, e era ano 313, 14, 12, por aí, justamente que se criou a Igreja Católica Apostólica e colocaram romana, porque a Igreja de Jesucristo é católica e apostólica. Mas, depois da influência do Império Romano, então aí acabou sendo romana, porque Constantino se convirtió, eu acho que se convirtió não porque realmente ele tinha fé, sino por conveniencia política. Por eso que 2 días después de haberse convertido, ele estaba entrando a adorar a diosa Mitra. Que extraño, ¿no? Y 2 días antes de él morrer, solicitó su bautizo. Entonces, eso está demostrando que o sujeto simplesmente ele virou cristão, o império, porque se criou a Igreja Católica. Posteriormente, quando murieron los descendientes dos imperadores, né, quem assumiu completamente foi a Igreja Católica, os papas. Aí que começaram os papas. Eles começaram a comandar o reino. E este reino, como vocês veem em Daniel 7 e em Daniel 2, é até o final. Ou seja, até o fim dos fines, esta vai ser juzgada pelo Eterno. Por isso que diz, se sentaram, se abriram os livros e foi julgado esta quarta bestia. E aonde estava o corno pequeno, o anticristo. Ou seja, que o anticristo é de onde? É de Roma. De onde sai? Sai de outra bestia? De onde sai? Sai de Roma. Agora, aquele outro corno que vocês veem, esse corno é do Seleuco. Então, vocês podem ver que praticamente do Reino do Norte vem o outro corno que se refere àquela abominação asoladora que fizeram os helenistas, mas que isso se recuperou conforme a profecia que dizia 1200, ou quero dizer 1150 dias, ou seja, 2300 tardes e manhãs. Porque isso se refere ao sacrifício contínuo. O que você tem que entender que é sacrifício contínuo. É o shacharit e o arbit. Então, eles andam, porque como não entendem muitas coisas em hebreu, eles não perguntam. Eu sempre falo, perguntem a um rabino. Tem rabinos que são cristãos agora, porque se converteram. Lá em Miami tem um muito bom. É rabino, isso. Tem vários outros. Lá em Texas tem um grupo. Em Nova York tem outro grupo. Tem hashidistas que são de Jesus.
Mas eles nunca vão se associar a igreja nenhuma, porque todas as igrejas que estão precisando justamente de pôr suas coisas e entrar dentro de Israel. Porque Jesucristo é judeu e ele veio para Israel. E ele volta para Israel. E todos aqueles que aceitaram a eles, ele les deu a cidadania de Israel. Ou seja, eles têm carteirinha, green card de Israel, do reino de Deus, do povo santo. Eles são da carteirinha do reino do Eterno. Então ele vai venir para eles, ele volta para eles. Por isso diz, e todos aqueles que se hallarem escritos no livro. Também diz que aqueles que justamente adoram aquela bestia não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. E agora? Não precisa se confundir. Não precisa se confundir. E nesse último passagem, antes de abrirse os livros para ser julgada essa bestia, antes desse passagem existem muitos detalhes que não está escrito em Daniel 7. Esses detalhes estão em Apocalipse. Por isso que eu falo, Daniel é esse livro que está aberto agora, estava fechado. E em Apocalipse tem todos os detalhes que encaixam justamente nessa porção. Aí tem um período que Jesus Cristo falou que nunca teve nem haverá uma tribulação tremenda. É justamente o que vai acontecer. E diz em outra parte, quando acabarem o poder do povo santo, de quem? Quem é o povo santo? Israel. Quando acabarem, você não vê que Israel está rodeado de inimigos? Em vez dos cristãos estão orando e clamando para Israel, a favor de Israel, ele vem falando que o Israel são eles e que o Israel acabou. Que é isso? De onde tiraram isso? De onde? Quando Paulo falou em Romanos 11, quando disse que vieram a ser injertados dentro do árvore de Israel, e ele fala que o injerto se alimenta da saiva que vem da árvore. E não é que o injerto é que mantém a árvore. Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus e escutaram o mensagem dele e guardam os mandamentos do Eterno, reconhecem a Torá, aqueles que sabem como que é a Torá, sacrifício de animais não existe mais. Porque aí está, disse, o Senhor não está olhando o sacrifício de animais, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus já foi feito. E desde essa época que foi feito até o dia de hoje não tem sacrifício. Alguns estão querendo lá fazer, ativar sacrifício, mas está por fora. Não é assim, não. Mas entenda bem. O povo santo se chama Israel. Israel. E o Eterno é santo e fiel. Ele cumpre sua palavra. Por isso que o vale dos ossos secos se van levantar todos. Quem são os ossos secos? É o Israel que caiu. Mas todos se van levantar. Todos, todos. E quando venga o Messias, vão falar: este é nosso Deus a quem nós traspasamos e Ele nos salvará. E todo Israel será salvo. Amém. Glória a Deus. Então, todos aqueles que aceitaram a doutrina, o evangelho do Messias, todos eles claramente dizem, o Messias falou, eu quero que onde eu esteja, eles estejam também. Eu vou a ti, Pai Santo, e devuélvame aquela glória que eu tive contigo antes de que este mundo existisse.
antes que existiese este mundo, ¿quién existía? Yeshua HaMashiach. Y con él dice, y no dice, y todo fue feito con el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Es una conjunción con Dios. Y todo fue feito para o verbo. E nada de lo que foi feito sem o verbo, o filho. Por isso que em Salmos fala o filho. O filho do Eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Shem Kebot Malchut Leolam Baed. Aleluia. É isso, assim mesmo. Então, me perguntaram por aqui, me perguntam por lá, estou procurando dar-lhes praticamente a leitura que significa a interpretação do Santo Anjo explicado a Daniel. Eu não estou interpretando nada. Aqui simplesmente estou mostrando. Há vários versículos claves para vocês entenderem isso, que eu posso repassar depois. Eu tenho que ver e pegar e explicar versículo por versículo. Mas é dessa forma. Agora, aqueles que andam crendo que o rei do norte é Roma, está completamente por fora. Isso não existe. Roma tem o corno pequeno, o anticristo. Aquele que falará blasfêmias e barbaridades em contra do Altíssimo. E as características dele estão em Romanos 10, ou quero dizer, em Daniel 11. Todas as características dele, na parte que corresponde a ele. Então, é isso mesmo. Alguém está falando que ele já está entre nós, está andando entre nós. É bem provável. Por todo o que está acontecendo, é bem provável. Então, meus irmãos, que a paz do Eterno esteja juntamente com vocês, ajudando-los a entender. Me perguntaram aí quem que era Miguel. No capítulo 12 diz que Miguel se levantaria e estaria a favor de tu povo. É isso mesmo. E daqueles que estariam escritos no livro. É daqueles santos que têm o carimbo do Deus viviente. E o carimbo do Deus viviente, irmãos, entenda bem, estou falando isso a todos os irmãos que reconhecem a Yeshua HaMashiach. Estou falando, tem que guardar o Shabbat. O Shabbat é o carimbo do Deus viviente, não adianta. Os adventistas falam que é, e é mesmo. E vou falar, os adventistas têm muita verdade. Há alguns pequenos detalhes que a própria senhora White, ela não falou nem comentou referente a alguns tópicos que justamente em sua análise que ela fazia, porque ela é uma grande comentadora, que ela chegou a Daniel 11, há porções que com certeza ela não entendeu, por isso que pulou. E ela fala em outras partes, né, que eu acabei lendo, né, de que se descobriria posteriormente, exatamente, agora que se está descobrindo. Entendeu? Então, não tem nada em contra dela aí. Ela foi uma senhora, só o único que eu às vezes fico admirado quando eles chamam de profeta. Não existe profeta mais. O maior profeta que tinha, que faleceu e acabou, é João Batista. E eu não estou falando, é o Messias que falou. Agora, todos os profetas, todo é hasta o Messias. Por isso que em Daniel diz que quando justamente o Messias príncipe ia ser morto, né, em Daniel 9, e dará fim à visão e à profecia. Acabou. Por isso que quando João
tem a visão, quando o Messias foi embora, voltou para o céu, voltou para seu lugar. Então, João teve a visão. Agora, quem que deu essa visão a ele? O Eterno Pai, bendito seja seu nome, deu a seu filho, Jesus HaMashiach. Ele passou a seu santo anjo e o santo anjo passou a revelação a João, para que ele passasse a los céus, porque o tempo era próximo, e era próximo mesmo, porque esses 2000 anos é nada, já está terminando. É próximo. E passou a revelação. Por isso que aí dice en Apocalipsis 10, parece que es, né? Dice, é necessário que profetice novamente. Quando comió o livro, será doce en tu boca e amargo en tu vientre. E é necessário que profetice. E aí saiu a profecia de Apocalipse. E referindo-se a Apocalipse, dice que ninguém pode aumentar nem diminuir de este livro de Apocalipse. Agora, o Brit Hadashah, o Novo Testamento, é lleno de erros, por todo lado. Por todo lado. Acrescentaram. O último versículo de Mateo 24 es que totalmente acrescentado. Hasta los que acrescentaron reconhecem. Não, nós somos acrescentados. A Igreja Católica fala isso. Então, é necessário entender, ver e conseguir. Na dúvida, é bom perguntar a um judeu, ou um pastor ou um teólogo muito bem adentrado, que não fique fazendo interpretações por conta própria. Aí que está o erro, porque aí eles interpretam. Não é assim, eu acho, por que é isso? Sim, eu estou profetizando. Que profetizando? Não existe mais profecia. A senhora White não falou que é profeta. A senhora White falou que é uma serva do Senhor. E ela recalcou que não é profeta. Ela falou com suas palavras. Então, eu não sei por que alguns adventistas siguen falando que é profeta. Ela falou que não é profeta, vaya. É isso, meus irmãos. Que Deus os abençoe. E tudo de bom. Obrigado por sua atenção. Shalom.